Bom dia, paz do Senhor. Eu estava no Monte Viegas com meu esposo, que está de férias hoje, então nós aproveitamos para ir lá, fazer uma campanha no monte. E orando ao Senhor, Deus me deu uma palavra, falando com Ele sobre algumas questões, sobre o meu curso de enfermagem. Deus me deu uma palavra. A palavra que Deus me deu está em 1 Samuel, capítulo 10, e é onde Deus, ele manda o profeta Samuel ungir Saul a capitão. Mas na hora de apresentar o novo rei para o povo não vê. E o povo pergunta, a palavra fala que pergunta uma segunda vez, cadê ele? E Deus está falando, está no meio de nós, ou seja, aquele que Deus escolheu está no meio do povo, mas o povo não o vê. Essa foi a palavra que Deus me deu no monte, a respeito de uma resposta, de uma oração que eu fiz a Ele. Aquele que Deus ungiu está no meio do povo, mas o povo não vê. E Deus está falando, está no meio de nós, mas o povo não vê. Então o povo pergunta novamente e Deus fala, está no meio de nós. Só que Deus já fala assim, está escondido entre as bagagens. E essa foi a palavra que Deus me deu hoje a respeito de uma resposta de oração. Então a palavra do dia hoje talvez seja um pouquinho antiético, mas uma vez que meu nome fica rolando para lá e para cá, então eu gostaria de falar. Se você olhar no YouTube, tem um vídeo meu que está escrito assim, vamos comigo nesse trem. Esse vídeo foi gravado no dia 28 de abril de 2022, que foi quando eu comecei a fazer meu curso de técnico de enfermagem. E do primeiro dia que eu cheguei no curso, que eu sentei na cadeira, eu senti a presença de Deus tão forte. Eu olhava para as pessoas e eu me segurava. E quando eu cheguei em casa, eu comentei isso. Eu falei, vocês não têm noção. Quando eu sentei naquela cadeira, eu não falo línguas como as outras pessoas. As pessoas conseguem falar, tá pregando. Eu não, a minha boca se abre de repente. É o Espírito Santo no controle de mim. Né? Uma coisa errada que as pessoas falam é, irmão, você tem controle do Espírito. Não, ninguém pega o Espírito Santo e fala, olha, me obedece. Não, isso não existe, gente. Domínio do Espírito que está escrito na Bíblia é do nosso Espírito. Né? Sobre o nosso Espírito. Tive que dar uma paradinha ali para atender o telefone do meu esposo. E quando eu sentei no curso, eu sentia que eu ia falar em línguas, de tão forte que era a presença de Deus. E eu comentei isso em casa. Eu falei, vai acontecer alguma coisa nesse curso. E eu estou completando agora, estou terminando agora o teórico, a parte teórica agora no final de agosto. Né? São mais de 2 anos de curso, ainda faltam tem que fazer 900 horas de estágio. Eu acho que ainda vou fazer uns 4 ou 5 meses de estágio, não sei. Então a parte teórica eu vou estar terminando agora em agosto. E ainda falta terminar os estágios. E vai ter a formatura. E um aluno cristão, ele me perguntou se ele falou, Márcia, você vai estar na formatura? E eu falei, não. Aí ele falou assim, porque eu vou citar você. Tudo bem? Eu falei, tudo. Por que isso? Porque durante esses 2 anos eu fui constrangida por 2 professores. 3 vezes aconteceram, na verdade aconteceram muitas coisas, mas 2 professores me constrangeram. Sabe o que é você estar em casa? Eu tinha que fazer um trabalho em slide para o grupo. E eu fiz o trabalho todo direitinho. Terminei o trabalho, fechei. Deus não falou nada. Na hora de ir, que estava faltando algumas horas, já tinha enviado para o professor. Deus me manda falar algo. O trabalho que eu fiz, querido, foi sobre doenças. E
eu comecei a orar, eu falei, Senhor, que coisa horrível. Praticamente a maioria das doenças, muitas doenças, milhares e milhares de doenças, a maioria não tem cura, a maioria não tem tratamento, e aquilo me incomodando, eu falando com Deus. E eu já tinha enviado meu slide no dia de apresentar. Eu tomando meu café, Deus me fala algo. Essa é a palavra que Deus me deu hoje. Eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, quanta humilhação eu passei naquele curso por fazer a tua vontade. Porque eu questionando a Deus sobre milhares e milhares de doenças que não tem cura, Deus me fala algo e eu modifiquei algo. Qual era a minha vontade? Ficar entre as bagagens. Muitas vezes nós criticamos as pessoas por elas não avançarem. E eu estou aqui confessando para você que no momento que Deus falou comigo, enquanto eu tomava café, que era para eu falar algo e acrescentar algo no final do meu slide e apresentar no meu trabalho, eu queria ficar entre as bagagens, como qualquer pessoa. Porque você sair e para fazer a vontade de Deus, muitas pessoas criticam, né? Depende também da revelação do dia, mas a revelação da palavra, dessa palavra hoje que Deus me deu é isso, que Saul temeu, por isso ele se escondeu entre as bagagens. E tem uma hora que ele sai e ele dá a cara a tapa, levando para os nossos dias, para a nossa realidade, para a nossa cultura, como eu costumo dizer, e foi o que eu fiz. Na hora que Deus falou comigo que eu deveria fazer, eu quis ficar entre as bagagens. Mas eu não pensei nisso naquela época, né? Eu pensei nisso hoje, quando Deus estava falando comigo no monte e me deu a palavra e Ele veio falando comigo. Eu tive coragem. Tem que ter coragem, querido. Ser cristão não é fácil. Eu sabia que eu ia apanhar, eu sabia que eu ia ser humilhada, eu sabia que eu ia ser perseguida no curso, mas eu fiz a vontade do Senhor. Eu tomei coragem e eu obedeci à voz de Deus. E o que Deus mandou eu fazer? Quando nós apresentamos uma sequência de doenças que não tinham curas, né, só tratamentos, no final eu acrescentei a foto de 4 pessoas da minha família. Da minha filha Stephanie. Não fiquei falando de Deus, pregando de Deus, não. Isso eu falei, Senhor, é proibido falar, segundo eles, de religião. E eu falo e repito, Deus, gente, não é religião. Deus é Deus, religião é uma doutrina. Deus é aquele que criou os céus e a terra. Deus não tem nada a ver com religião. Tem diversas pregações explicando isso e não vou explicar isso agora. Então, falei, Senhor, como eu falo? Aí Deus me deu mais ou menos. Eu mostrei a foto da minha filha Stephanie e ela sofreu um acidente. Você pode botar um vídeo aí, testemunho da minha filha Stephanie, vai aparecer para você. E eu botei esse testemunho que o médico falou que não tinha jeito. Depois você vê o vídeo lá e vê que o negócio é sério. A perna da minha filha já estava podre. A única coisa que restava era amputar a perna. O médico disse que não tinha jeito, os enfermeiros disseram que não tinha jeito, e eu orava. Os outros falando acabou, e eu orava, eu chorava. E hoje, minha filha anda com as 2 pernas. O médico disse, o fisioterapeuta da minha filha, quando foi fazer fisioterapia, que até isso teve a mão de Deus, ele olhou as chapas da perna da minha filha, olhou a cicatriz da perna da minha filha, ele olhou todo o laudo e ele falou assim, menina, você acredita em Deus? Aí ela falou assim, sim, porque é impossível não ter amputado a sua perna. Mas no curso, só o que eu falei. No curso eu mostrei a Stephanie, eu falei, olha, minha filha sofreu um acidente no carnaval, ela teve fratura de fêmur, teve 2 fraturas expostas, não foi operada no tempo certo, então a perna dela apodreceu a carne, mas o médico disse que não tinha jeito. Todo dia eu escutava, ficamos 2 meses no hospital, todo dia eu escutava que ia ter que amputar, ou seja, era impossível minha filha andar com as 2 pernas, mas minha filha hoje anda com as 2 pernas. Então eu mostrei as fotos da minha filha com a perna com acidente e uma foto da minha filha em pé, no meio da família. Eu falei, isso aqui é 1 ano depois.
O médico falou que ela ia ter que usar um sapatinho. Minha filha não usa sapatinho, ela corre na praça. Aí mostrei a foto do meu filho Júnior. Falei, esse aqui é meu filho Júnior. Aí eu até falei assim, fulana me perguntou se eu era mãe do Bispo Júnior Oliveira. Não, se eu conhecia o Bispo Júnior. Aí eu olhei para ela e falei, sim, eu conheço, ele é o meu filho. E quando ele tinha 2 anos, apareceu um tumor no meio do cérebro dele. E bateu, quando fez exames, a médica me deu 2 coisas. Só tinha 2 escolhas. Ou ele ia morrer na mesa de cirurgia, ou ele ia viver como vegetal, porque o tumor era muito grande e estava bem centrado numa área muito delicada. Então ele só tinha 2 opções. E eu falei, como vocês podem ver, nem vegetal ele come, que está muito gordinho, né? Então não tem nada de vegetal. Meu filho está vivo, normal, para a glória de Deus. Mostrei minha mãe, que o médico virou e falou, o médico com o olho arregalado, ele era, eu acho que ele era, né, eu falo sempre que era, porque eu conversava com muitos médicos, mas depois a gente conversando aqui, mas eu acho que era o diretor do geral de Bom Sucesso. Minha mãe esteve internada lá no ano de 2000, ela teve AVC em novembro de 2000, eu acho que foi para lá em dezembro de 2000 ou em janeiro de 2001. Minha mãe ficou internada lá 5 meses. Estou falando isso, se quiser, alguém trabalha no hospital aí de Bom Sucesso, mexer lá nas fichas, vai achar Joana Maria da Conceição. E minha mãe não foi operada, porque minha mãe, o médico, ele desenhou uma bola com uma cabeça, uma outra bola, que seria o cérebro, e uma bolinha que seria o coágulo. E ele me explicou, esse coágulo, ele se rompeu. E aí ele começou a riscar todo o cérebro da minha mãe e falou, isso aqui é sangue. Só falou uma vez, começou a riscar o cérebro da minha mãe toda, eu comecei a chorar. E ele falou assim, aí com o olho arregalado, ele falou assim, eu só não dou um atestado de morte cerebral para sua mãe, porque ela tá aqui me olhando. E isso ele com o olho, minha mãe olhando para a cara dele, como é que vai dar um atestado de morte cerebral? Mas o exame mostrava que minha mãe tinha tido morte cerebral, a minha mãe estava ali olhando para ele, e ele bateu a mão no peito com força e falou assim, eu tenho anos, isso eu não lembro direito, né, querido? Se eu falar, vou acabar mentindo. Mas tipo assim, 20 anos, uma coisa assim, o cabelo branquinho, eu tenho 20 anos, apesar que tinha também o careca, né? Tenho 20 anos de neurocirurgião, eu nunca vi isso na minha vida. E nisso eu mostrei essas coisas. Aí eu fui e falei só isso, querida. Eu falei o seguinte. Eu falei assim, gente, a única coisa, vocês vão trabalhar em hospital, vocês vão ver coisas que o médico vai dizer que não tem jeito. A única coisa que eu fiz foi falar, Deus. Queridos, quando eu falei isso, Deus, uma pessoa da minha turma, ela se entortou toda para trás, toda. Eu imagino a cabeça, até hoje eu não sei como é que o diabo faz isso, né? Que vira a pessoa toda para trás. Já vi diversas vezes na hora de manifestar, a pessoa vira a cabeça toda para trás e começou a arrancar a roupa e dizer que estava passando mal. Eu só falei isso, gente, queridos, eu só falei, Deus, só isso, para não dizer que foi Deus que curou minha família, dizer que depois que eu preguei, porque não pode falar de Deus, né? E ela virou toda, queridos, quando eu olhei para ela, que eu vi o demônio lá, eu falei, meu Deus, se eu meter a mão nela e repreender esse demônio, porque como é que deixa eu explicar como funciona. O demônio, ele fica agitado. O que é demônio agitado? Se uma pessoa cheia da presença de Deus, eu sou mais ou menos, querido, tem gente que ora de longe, eu preciso botar a mão. Tem muita crítica na igreja, fulano botou a mão. Eu queria, quem me dera, ai, se o Senhor me enxergasse, de ter unção de longe, orar e estender minha mão de longe. Eu sou peixe pequeno, irmão. Tem gente da igreja que estende a mão de longe, o demônio manifesta de longe. Eu, quando crescer, quero ser assim, sabe? Com essa presença, mas eu não tenho. É unção desse jeito. Eu tenho que botar a mão para algo acontecer. E eu olhei e eu falei, Senhor, se eu botar a mão nela, o demônio está agitado. Ou seja, quando eu falei Deus, ele manifestou. Só que se eu botasse a mão nela, aí o demônio ia manifestar. E ela ia ser exposta dentro da turma. Deus ia me honrar? Ia me honrar. Mas eu ia expor a menina.
E aí o que eu fiz? Enquanto todo mundo olhava, e a maioria rindo, né, sem entender, ela arrancando a roupa e gritando toda torta, né? Aí o professor senta aqui, pega um copo d'água dela, nervoso. Eu fui por o canto e falei: Deus, quero exigir agora um direito que eu tenho, que é de amar o próximo como a mim mesma. Se eu, Senhor, estivesse dentro de uma sala de aula, estivesse no lugar dela, alguém botasse a mão, eu ia ficar com vergonha, eu não ia querer, Senhor, que me expusesse. Então eu quero te pedir, por amor ao próximo, Senhor, que não precise eu ir lá. Expulsa tu, Senhor, porque o Senhor não precisa de mim para nada, esse demônio. Na mesma hora, a menina voltou ao normal. Só que não foi só isso, querido. Por eu apresentar e botar foto, eu já ter apresentado um outro trabalho também que Deus mandou eu colocar a foto. Eu virei tipo uma piada. As pessoas não prestam atenção no milagre que aconteceu. Eu escuto, eu sei quem tem neto, quem tem filho, eu sei todos os problemas mentais. Teve uma aluna que ela parece que pegou o celular da avó e a avó tinha enfiado algo nas partes, tinha tirado, tinha mandado. Essa menina expôs a avó dela no meio da sala de aula, né? Que a avó tirou foto de nude, aí expôs ali no meio de mais de 50 alunos. Nada do que foi falado, esses tipos de coisa, palavrão, briga, sabe, um querendo enganar, nada disso incomoda na sala de aula. Nada, o professor não falou nada isso incomodou o professor. Mas eu colocar a foto da minha família e falar a palavra Deus, ele sem perceber me expôs ao ridículo. Hoje eu sou uma piada na sala de aula, trato todo mundo muito bem, trato. Ontem mesmo eu ouvi de novo, né? Aí eles, os que gostam de mim brincando, né? Não, a Márcia parou com isso, tá? De botar foto da família dela, que não sei o quê. Colocamos foto de artista, tá? Caso você queira entender isso melhor, é colocado foto de outros artistas, porque fizemos um trabalho sobre AIDS, então imagina, um monte de artistas de AIDS, pode botar foto dos outros, eu só não posso botar foto e dizer Deus, que foi só, né? Deus curou minha família. Não me arrependo? Não me arrependo. Mas a vontade que eu tinha era de, como Saul, ficar no meio das bagagens. Essa é a palavra do dia que eu quero deixar para você hoje. Ser cristão, talvez você está chegando agora, aceitando, porque é necessário aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. É necessário. E a palavra fala Jesus Cristo falando, não é a Márcia não. Que todo aquele que crer e for batizado será salvo. Então é necessário eu aceitar Jesus, porque tem muita gente que prega que não precisa ir para a igreja, querido. Isso aí é coisa do anticristo. Tudo isso aí é coisa do anticristo. Existe falsas igrejas? Existe. Já falei. Assim como existe falsos pastores, existe falsos professores, existe falsos advogados, existe falsos médicos, existe falsos pai, falsa mãe. Existe. Existe falsos pastores? Existe. Existe falsos profetas, principalmente falsos profetas. Existe em todo lugar. Mas aí a igreja do Senhor ainda está sobre a terra. E todo aquele que procura acha. Então, se você quer achar uma igreja não perfeita, não existe igreja perfeita. A única igreja perfeita vai ser aquela que Deus vai recolher. Jesus já falou que ele vai passar e vai retirar um povo do meio do povo. Tá pensando que na minha sala não tem gente da igreja? Tem. E tu acha que quem que me persegue mais? É o povo da igreja. Quem é que faz piada, me calunia, fala mal de mim, mente ao meu respeito achando que tá falando verdade? Tem gente que não vai com a minha cara sem eu nunca ter feito nada. Porque a pessoa é crente. Só que, às vezes, dá vontade? Dá. Eu chegar e perguntar, o que foi que eu te fiz, querido? Pra toda hora você jogar uma piada. Aí eu me faço de maluca, finjo que não ouvi a piada. Finjo que não posso brincar aqui, sabe? Se eu falo alguma coisa, toda uma hora um fora. Dá. Esquenta, claro que esquenta. Mas eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará.
A palavra que Deus está trazendo para você hoje é que você vai aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E Deus vai descer o azeite, e a vontade que você vai ter muitas vezes, em muitas situações, porque tem muita gente dentro da casa de Deus, que está escondido entre a bagagem, e Deus está falando: o meu ungido está no meio de nós. E o povo olhando, cadê? Cadê os profetas de Deus? Que te diz, assim te diz o Senhor, e é Deus mesmo falando. Eles estão se calando porque é muito melhor ficar entre as bagagens. Hoje você vê pessoas da igreja que mentem, pessoas da igreja que xingam palavrão, pessoas da igreja que cumpre e não paga, pessoas da igreja que envergonhando o evangelho, e os profetas onde estão? Escondidos entre as bagagens. Por quê? Porque se sair do meio da bagagem, querido, vai ser exposto. E muitas vezes, para que o evangelho, a palavra de Deus, só para você fechar aqui, que enquanto Estevão ele pregava o evangelho do Senhor, começaram por inveja a atacar pedra nele, a ponto de matá-lo. E a palavra fala que conforme as pedras batiam nele, eu choro toda vez que eu escuto isso, que eu leio essa passagem, eu choro, porque quanto mais tacavam pedra em Estevão, mais ele continuava falando de Deus. E a palavra fala que aquele, está escrito lá, por inveja, que quanto mais pedra atacava, mais ele falava, que o rosto dele brilhava como o de um anjo. Mas nem isso impediu ele de tacar pedra. A ponto de Estevão olhar e falar assim, tem uma passagem, Deus fala, quando Moisés fala que quer ver o rosto dele, Deus deixa claro para Moisés que a única maneira, Deus não gosta de ser adorado através de imagem, de escultura. Nada, nem de ferro, nem de madeira, nem de ouro, nada. Deus não gosta. Deus não gosta de ser chamado por nenhum outro nome. O Senhor é Deus, acabou, né? Javé, que seria, né, o nome dele. Você chamar ele qualquer outro nome. Tipo assim, você chamar Deus de Márcia, não tem nada a ver. Você chamar Deus de... Meu marido se chama João. Você chamar, João é Deus. Não, João não é Deus. Maria não é Deus. Deus é Yahvé, né? Jesus Cristo. E aí Moisés quer ver o rosto de Deus e Deus fala para ele, a única maneira de ver meu rosto é indo para a glória. Resumindo, estando aqui. E quando Estevão está olhando, ganhando as pedradas, ele fala, eis que vejo um homem sentado à direita. Aí, ou seja, Estevão está vendo Deus sentado no teu trono, no seu trono, e enquanto estão ali, ele está morrendo. E Deus já está ali para receber a sua alma. É isso que Deus tem, um plano para cada um de nós. Agora encerrando mesmo. A palavra fala, eu não recordo agora, querido. Tem uma passagem na Bíblia, se não me engano é Pedro, mas eu não lembro quem estava com Pedro. Não sei se era Paulo e Silas ou se era Pedro, mas tem uma passagem na Bíblia onde dois profetas, mas diversas passagens, tanto com Pedro como com Paulo, mas é que eu lembrei dessa específica, que eles são presos e depois são soltos, porque ficam com medo, né? Olha o povo, eles estão fazendo milagre, pessoas estão sendo curadas, vamos soltar. Eles são presos por pregar o evangelho, por dizer que Jesus é bom, por que Jesus vai voltar, são presos, né? E aí, com medo do povo, eles soltam, porque pessoas estão sendo curadas, tá vendo ali que é a glória de Deus, um mistério diferente. Tem um mistério diferente na igreja, é por isso que a igreja é perseguida. Mas eles recebem uma advertência, olha, a gente vai te soltar, mas vocês têm que parar de falar de Jesus. E aí eles escutam isso, e quando vira as costas já sai falando, olha, Jesus é bom, Jesus vem buscar a sua igreja. Ou seja, esse é o verdadeiro crente. Não dá para ficar nos fins do tempo agora, escondido entre a bagagem. Beijo na alma, fui. Parece que depois disso, deles levaram uma surrinha, hein? Foram chicoteados. E a palavra fala também que enquanto eles adoravam à meia-noite com o corpo todo ferido de chicote, a glória de Deus encheu aquele presídio. Mas eles estavam feridos, chicoteados, mas não deixaram
de pregar a palavra de Deus. Deus está nos chamando hoje para sair do meio da bagagem. Beijo na alma.